5 estrelas no peito, um rei. Gerações de craques que fizeram do talento uma marca. Essa é a história da seleção mais vitoriosa do futebol mundial. E, mesmo assim, havia uma lacuna que nenhum deles conseguiu fechar. Entre as grandes potências campeãs do mundo, a seleção brasileira era a única sem o ouro olímpico masculino. Uma ausência que pesava há décadas. Olá, você está no Universo Olímpico, o mais completo canal sobre a história das Olimpíadas no YouTube. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Diversas gerações tentaram mudar isso. Em 1984, a seleção de Gilmar, Dunga e Mauro Galvão perdeu a final para a França por 2-0. 4 anos depois, mesmo com Romário e Bebeto, nova prata. Derrota para a União Soviética por 2-1. Com Ronaldinho Gaúcho em 2008, o bronze. O ouro seguia escapando. Em 2012 e 2016, essa missão histórica recaiu sobre um único nome: Neymar. Antes de Londres 2012, Neymar não era mais uma promessa. Era o principal jogador brasileiro da nova geração. Pelo Santos, conquistou a Libertadores, marcou gols históricos e venceu o prêmio Puskás de gol mais bonito em 2011. No Barcelona, ao lado de Messi e Suárez, formou o trio MSN, um dos ataques mais letais do futebol mundial. E, aos 20 anos, Neymar chegava aos Jogos Olímpicos de Londres como a maior estrela da seleção brasileira e o principal símbolo da tentativa de conquistar o ouro inédito. Além de Neymar, a seleção com Hulk, Oscar, Marcelo, Thiago Silva e Leandro Damião era favorita ao ouro. Na estreia contra o Egito, Rafael abriu o placar. Leandro Damião fez o segundo e Neymar marcou o terceiro. A seleção egípcia reagiu. Abubacar fez o primeiro. O segundo, marcado por um jovem chamado Mohamed Salah, mas o Brasil venceu, 3-2. Contra a Bielorrússia, o Brasil foi surpreendido. Renan Bressan abriu o placar aos 7 minutos, mas Alexandre Pato empatou após cruzamento de Neymar. No segundo tempo, Neymar cobrou falta e colocou a bola no ângulo para virar. Nos acréscimos, assistência de calcanhar de Neymar e gol de Oscar, 3-1. Contra a Nova Zelândia, vitória tranquila por 3-0. Gols de Danilo, Leandro Damião e Sandro. Nas quartas de final, Mário Martínez abriu o placar aos 12 minutos. Aos 37 minutos, Leandro Damião se esticou, empurrou a bola para o gol e empatou. No início do segundo tempo, Roger Espinosa veio da direita para o meio, bateu rasteiro e cruzado. Honduras 2-1. 3 minutos depois, de pênalti, Neymar igualou. E, com assistência de Neymar, gol de Leandro Damião. Placar final, Brasil 3, Honduras 2. Na semifinal, 3-0 sobre a Coreia do Sul, quinta vitória da seleção. Rômulo abriu o placar após boa jogada de Oscar. Leandro Damião marcou o segundo, aproveitando o cruzamento rasteiro de Neymar pela esquerda. Neymar começou a jogada. Toque de Oscar, desvio da zaga coreana e mais um gol de Leandro Damião. Na final disputada no lendário estádio de Wembley, o Brasil chegou como grande favorito. Mas com apenas 29 segundos de jogo, Oribe Peralta aproveitou uma falha da defesa e abriu o placar. O gol desmontou completamente o plano de jogo brasileiro. O México recuou suas linhas, fechou o setor central e reduziu drasticamente os espaços para Neymar jogar. Em vários momentos, ele recebia a bola cercado por 3 ou até 4 adversários. Aos 30 minutos do segundo tempo, Peralta, de cabeça, ampliou. O Brasil ainda diminuiu com Hulk nos acréscimos, mas não evitou a derrota. Para uma geração considerada tecnicamente superior, a prata foi vista como fracasso. Com 3 gols e 4 assistências em 16 gols da seleção brasileira, Neymar saiu da derrota ainda mais cobrado e consolidado como o principal responsável a liderar o time nos grandes torneios. Na Copa de 2014, Neymar se machucou nas quartas de final, fraturando uma vértebra após uma dura entrada de Zuniga. Sem ele, a seleção foi destruída pela Alemanha por 7-1 no Mineirão, a maior humilhação da seleção canarinho em todos os tempos. Foi um verdadeiro pesadelo, que gerou uma crise gigantesca no futebol brasileiro e aumentou a percepção de fragilidade da seleção em jogos decisivos. E o ouro olímpico no Rio deixou de ser uma conquista desejada, passou a ser uma obrigação. E Neymar assumiu ainda mais o protagonismo e a braçadeira de capitão. Ao seu lado, bons jogadores como Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa, Luan, Marquinhos e o Everton.
Antes dos Jogos Olímpicos, em entrevista à CBF TV, Neymar não escondia o peso do que viria. Ainda carregava a derrota de Londres como uma dívida por pagar. O que eu aprendi ali, acho que a cada momento você tem que estar ligado, né? Porque um deslize você pode acabar perdendo tudo. Né? Foi o que aconteceu com a gente desligou 1 minuto do jogo, já saímos perdendo de 1-0. O início da campanha foi alarmante. Contra a África do Sul, 0-0, muita posse e poucas chances, com a torcida vaiando. Contra o Iraque foi pior, a trave nos salvou. 2 empates sem gols, excesso de dependência de Neymar. O ambiente era de crise e voltavam à tona as dúvidas sobre a capacidade da seleção de suportar a pressão de jogar em casa. A frustração era tão grande que a imagem de um menino com o nome de Neymar riscado e substituído pelo nome de Marta, a 10 da seleção feminina, viralizou. Mas a mudança começou contra a Dinamarca. O Brasil jogou com mais intensidade, velocidade e agressividade. Aos 25 minutos, em jogada com participação de Neymar, Douglas Santos cruzou e Gabriel Barbosa finalizou no contrapé do goleiro. 14 minutos depois, o até então muito criticado Gabriel Jesus aproveitou o cruzamento de Luan e desencantou. Início do segundo tempo, passe em profundidade de Neymar, cruzamento de Douglas Santos e toque sutil de Luan. E novamente com Gabriel, aos 34 minutos do segundo tempo, vitória por 4-0 que devolveu a confiança. O Brasil estava de volta. Nas quartas de final, a Colômbia. Neymar, de falta, abriu o placar. 82 minutos, Luan recebeu de Neymar, viu o goleiro adiantado e chutou colocado de fora da área. Na semifinal contra Honduras, o Brasil foi avassalador. Com apenas 14 segundos de jogo, o gol mais rápido da história do futebol olímpico masculino, Neymar forçou o erro de Palácios e dividiu com o goleiro Lopes. Aos 25 minutos, Luan achou Gabriel Jesus nas costas da defesa, que completou na saída do goleiro. 9 minutos depois, com assistência de Neymar, Gabriel Jesus completou para o fundo das redes e marcou o terceiro. Segundo tempo, Neymar cobrou o escanteio e Marquinhos fez o 4-0. Com rápida troca de passes, Luan empurrou para o gol aberto, 5-0. Cobrando pênalti, Neymar deslocou Lopes, 6-0. A final olímpica colocou novamente Brasil e Alemanha frente a frente, 2 anos depois do 7-1 no Mineirão. Não era uma revanche oficial da Copa do Mundo, eram seleções olímpicas. Mas, para a torcida brasileira, enfrentar a Alemanha no Maracanã carregava um peso simbólico gigantesco. O nome do adversário significava pressão sobre a seleção e nervosismo no estádio. A partida começou equilibrada e tensa. O Brasil acelerou as transições, impulsionado pela intensidade da torcida. A Alemanha controlou a posse de bola, diminuiu o ritmo do jogo e reduziu os espaços para Neymar jogar. Aos 28 minutos, Neymar sofreu falta na entrada da área. Na cobrança, bateu por cima da barreira e colocou no ângulo esquerdo. Golaço! 1-0. A Alemanha empatou no segundo tempo com Max Meyer. A partir daí, o nervosismo prevaleceu. As duas seleções erraram, a tensão cresceu e o placar não saiu do 1-1. Nem no tempo normal, nem na prorrogação. A medalha de ouro seria decidida nos pênaltis. Matthias Ginter converteu para a Alemanha. Renato Augusto empatou. Serge Gnabry recolocou a Alemanha à frente. Marquinhos igualou. Julian Brandt, mais um para a Alemanha. Rafinha Alcântara, 3-3. Niklas Süle, 4-3. Luan igualou, 4-4. Até que o Everton defendeu o chute de Nils Petersen. Toda a expectativa, toda a atenção, toda a esperança do país se concentraram na última cobrança. Se marcasse, o Brasil conquistaria pela primeira vez o ouro olímpico no futebol masculino. Neymar caminhou lentamente até a marca. Ali estavam a derrota em Londres, o impacto do 7-1 e a pressão acumulada desde o início do torneio. Com a paradinha e a categoria de sempre, bateu no canto esquerdo. Gol! Neymar caiu de joelhos no gramado. A comemoração dizia tudo. O peso que carregava, o peso que acabara de ser tirado. Com participação direta em 4 gols e 3 assistências nos 13 gols marcados pelo Brasil, aquele foi, sem dúvidas, o momento mais importante da sua trajetória pela seleção. Ele se tornou o homem da medalha de ouro. Um golaço de falta hoje. O que você tem a dizer? Não, só quero agradecer a Deus.
a minha família, meus amigos, meus companheiros, pelos momentos difíceis, né, no começo da competição, quanto fomos criticados, quanto falaram da gente e nós respondemos com futebol. Você já teve tantas conquistas com 24 anos, esse é o momento? É uma das coisas mais felizes que aconteceu na minha vida, é isso. Eu tô muito feliz. Anos depois, Neymar explicou da seguinte maneira a cobrança. E aí o pênalti caiu no meu colo, né? Foi num cagaço do caralho. Mas até eu pegar a bola, o que acontece? Todo mundo foi fazendo. Eu falei, cara, quer ver que vai sobrar no meu colo esse bagulho? Aí, pum, o Everton pega. O time comemora. O Marquinhos, ele comemora assim e volta de frente, né? Aí eu só lembro, claro, assim, a voz do Marquinhos. Fala assim, agora é contigo. Aí eu só pensei, né, filha da p... E aí eu baixo a cabeça, aí eu dou uma olhada pro gol. Mano, juro por Deus, eu vejo o gol, mano, muito pequeno. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu vou chutar essa porra? E aí eu começo a imaginar, mano, a torcida vibrando pra caralho. Foi os 5 segundos mais longos da minha vida. Porque essa andada até a bola, mano, é crueldade. E aí, pênalti das Olimpíadas, quando eu peguei a bola, na hora que eu peguei a bola, eu falei, é gol. Vai dar aquela paradinha dele. Deu, partiu, bateu, E pela primeira vez, a seleção brasileira masculina de futebol conquistava a medalha de ouro olímpica. O que viria depois seria outra história. Nos anos seguintes, Neymar continuou dividindo opiniões. Seguiu produzindo lances e gols espetaculares, mantendo o status de um dos jogadores mais talentosos e imprevisíveis do futebol mundial. Fora de campo, também passou a se envolver constantemente em polêmicas, entre baladas, agressões, exposições na mídia e críticas ao seu comportamento. Vieram lesões graves, eliminações dolorosas em Copas do Mundo e críticas constantes, especialmente durante o Mundial de 2018, quando o apelido de Kai ganhou repercussão mundial. Você acha justo esse apelido que Neymar recebeu durante a Copa de 2018? Responda sim ou não nos comentários fixados. Sua opinião é muito importante. Mas no Maracanã, em agosto de 2016, Neymar marcou o pênalti mais importante da história olímpica do futebol brasileiro. Décadas de frustrações. Gerações talentosas que chegaram perto e falharam. Pratas dolorosas. Cobranças acumuladas por décadas. Até aquela noite. E finalmente, o Brasil conquistou a medalha de ouro olímpica no futebol masculino. Se esse tipo de história é o que você quer ver aqui, inscreva-se no Universo Olímpico. E me diga nos comentários, qual outra lenda olímpica você quer ver aqui?